Boa noite a todas e todos. Que a graça do nosso Deus continue conosco nessa celebração. Nosso mês está com o tema uma experiência natalina, o Advento. E cada semana Deus vai falando com a gente de diversas maneiras, né? Com expressões artísticas, através dos louvores, das mensagens, do culto que a gente fez lá fora. Glória seja dada ao nosso Deus, porque tudo isso é para Ele, para comemorar esse marco na história do nascimento de Deus entre nós. Amém? Eu quero convidar você, nessa noite, a abrir a sua Bíblia ou acessá-la no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 23. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 23. Lucas, capítulo 3. Diz assim: se você está pensando em ter filhos e quiser já anotar sugestões de nomes, já vai anotando. Porque o texto diz assim: Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José. Filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Mate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de Joseque, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Ade, filho de Cozã, filho de Eumadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Ram, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Zeruque, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malael, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Anotaram os nomes? Fica de sugestão, aí tem muito nome repetido na nossa sociedade. Vamos orar para que Deus nos abençoe na sua palavra. Deus, nós continuamos aqui celebrando o seu nome, o nascimento do seu Filho Jesus entre nós. Mas nesse momento nós queremos pedir que o Senhor sopre ou continue soprando o seu Espírito para nos abençoar a partir da sua palavra, no nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Essa é uma das genealogias de Jesus. Os evangelhos, eles são, acima de tudo, ou além do testemunho público das pessoas que viveram com Jesus, ele é um trabalho, ou eles são, os 4 evangelhos que nós temos na nossa Bíblia, um trabalho editorial, feito por 4 homens, para contar a mesma história, cada um a partir da sua perspectiva. Então, nos evangelhos, nós não temos apenas histórias compiladas para falar do feito de Jesus ou dar informações sobre aquilo que Jesus fez. Nos evangelhos, nós temos uma narrativa que se propõe, em cada evangelho, a contar uma grande história. É como se houvesse um arco narrativo que faz com que as histórias sejam contadas com um fim específico. Por exemplo, nós temos no Evangelho de Mateus uma outra narrativa. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito
por Mateus para uma comunidade de judeus convertidos. Então, quando Mateus escreve sobre Jesus, escreve a genealogia de Jesus, Mateus ele está justamente sugerindo que Jesus veio de algum lugar para o povo judeu. Na genealogia de Mateus, você vai ver que ela vai até o rei Davi, o grande rei de Israel. E então Mateus começa contando a história de Jesus a partir do fato e da afirmação de que Jesus é de uma dinastia divina. Ele veio do rei Davi. Está falando para os judeus que ele é rei sobre o maior rei que eles tiveram na história. Quando você vai para o Evangelho de Marcos, você não encontra nenhuma genealogia, porque o Marcos começa contando a história de Jesus como filho de Deus. Olha, no mundo do Império Romano, o próprio imperador era tido como um filho dos deuses. Então, para desbancar essa ideia do Império Romano, o Marcos começa falando que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Só que ele apresenta um Jesus na sua narrativa, ao invés de tomar o posto de imperador e agir com autoritarismo como agiu César, ele apresenta um Filho de Deus que toma forma de servo, que serve. E ele então escreve o seu evangelho a partir dessa figura de Jesus como Filho de Deus em forma de servo. Quando a gente vai para João, João fala de Jesus como o verbo divino, o Logos de Deus, a palavra de Deus, que veio habitar entre nós, e que se nós quisermos conhecer o Deus a quem nós adoramos, nós precisamos olhar para Jesus, que é a palavra encarnada de Deus, que é a revelação máxima desse Deus. Então nós vemos nos evangelhos essa diversidade das experiências de Jesus, dizendo que Jesus é rei, que Jesus é filho de Deus, mas tomou forma de servo, mesmo sendo Deus, que Jesus é o Logos, a palavra interpretativa e criadora de todo mundo e de todos os seres humanos. E nós temos essa diversidade das experiências com Jesus. E o Lucas, quando escreve o seu evangelho, ele escreve o seu evangelho para os gregos, para o mundo grego, helênico. Aí você me pergunta, mas nos dias de Jesus o império não era romano? Sim, nos dias de Jesus o império era romano. Acontece que, de alguma forma, o império grego não havia sido superado na sua forma de pensar. O império era romano enquanto potência do mundo, mas a mentalidade que imperava no império romano era uma mentalidade grega, de cultura grega. A estrutura de pensamento lógico que eles desenvolviam era uma estrutura grega. Nós falamos na filosofia de epistemologia, a teoria do conhecimento, aquilo que eles usavam para desenvolver a lógica e dizer as coisas logicamente, era através de fundamentos do pensamento grego, dos filósofos e de tudo aquilo que foi construído nas grandes escolas gregas. Então, uma das coisas, entre outras, que havia no Império Romano com essa mentalidade grega e do mundo grego que sempre houve, era a figura do homem perfeito. Era a questão de quem é o homem perfeito. Como que se porta um homem perfeito? Eu não sei se você conhece um pouco da mitologia grega, mas quando você olha para o panteão, o lugar onde estão os deuses gregos, você tem ali uma figura que a gente chama de antropomórfica. Os gregos aplicavam aos deuses e assim desenhavam, imaginavam seus deuses, esculpiam seus deuses a partir daquilo que eles consideravam a perfeição estética do ser humano. É por isso que quando você vê os deuses gregos, ou estátuas dos deuses gregos, eles carregam esteticamente aquilo que é considerado a beleza perfeita. E quando um homem grego
precisava se achegar ou se aproximar da perfeição de Deus, ele precisava ter um físico bonito. Por exemplo, eu não sei se vocês assistiram Troia, que foi lançada há algum tempo. Você tem um herói grego, Aquiles, o grande guerreiro, e é nada mais, nada menos que quem está interpretando? Brad Pitt. Os heróis gregos precisavam ter essa estética considerada na época perfeita, porque era assim que eles representavam os deuses ou essa perfeição. Então era uma questão para o mundo grego. Quem é o homem perfeito? Quem é a expressão divina ou da divindade na figura humana? Então, quando Lucas escreve o seu evangelho, ele escreve para dialogar com essa cultura. Então, o Lucas, nesse trabalho editorial, ele vai, a partir da genealogia de Jesus, descrever Jesus como esse homem perfeito. É por isso que, ao elencar esses nomes na genealogia de Jesus, ele descreve essa genealogia e não para no rei Davi, como faz o Mateus, quando escreve o seu evangelho. Mas ele leva essa genealogia até o primeiro homem. Ele elenca uma série de representantes das gerações no primeiro nome e para no primeiro homem. O finalzinho do texto que a gente leu diz assim: filho de Adão, filho de Deus. Então, para Lucas, Jesus é essa experiência de Deus, do amor encarnado, a experiência do Deus que andou entre nós em figura humana, como homem perfeito. Essa mensagem que ele já está passando no começo do Evangelho. Jesus é a expressão humana da potência desse amor divino de Deus que andou entre nós. Isso para nós, cristãos, ou para aqueles que são cristãos, pode parecer muito trivial, muito ok. A gente sempre ouviu falar que Jesus era o quê? 100% Deus e 100% homem, não é? E de fato é verdade. Isso é um pouco óbvio para a gente, mas às vezes a gente precisa voltar para esse lugar óbvio. Às vezes a gente esquece do significado de que aquilo que a gente sempre escutou carrega. Eu fico pensando como conceber a ideia desse Deus que virou homem, e por que conceber essa ideia, e por que essa ideia é tão importante. Por que é tão importante a gente afirmar que Deus não é apenas o Criador dos céus e da terra, que Ele não é essa alteridade radical, esse todo outro que está nos céus, que às vezes se apresenta a nós, que Ele não é somente espírito, que Ele não é somente transcendente, que Ele está além, embora Ele seja tudo isso, isso tudo seja muito importante. Qual que é a importância da gente afirmar na experiência natalina, na experiência do Natal, de que Deus assumiu a figura humana? Qual que é a importância? Eu acho que há muitas respostas que poderiam ser dadas para essa questão, mas eu separei 3 aqui para a gente refletir nessa noite. Primeiro, pensar Jesus como esse Deus que andou entre nós em figura humana é importante, porque quando eu olho para Jesus, esse amor encarnado, nosso presente, esse Deus em figura humana, eu me lembro de uma coisa que a gente precisa resgatar e anunciar, é que Deus acredita na humanidade. Deus acredita na humanidade. A humanidade não é um erro dos céus, não é. A humanidade é um projeto de Deus. E por humanidade, eu não estou me referindo somente a esse coletivo de homens e mulheres que formam juntos quase 8 bilhões de pessoas, como nós cantamos, né? 8 bilhões de razões para te adorar, para amar, né? Não estou me referindo somente a isso, mas eu estou referindo à nossa própria essência, a nossa humanidade, a humanidade que cada pessoa carrega em si. Eu não sei em que tipo de espiritualidade você foi forjado, né? Mas
eu acredito que o ápice, ou eu tenho visto que o ápice de algumas espiritualidades, elas estão fincadas, não só de outras religiões, mas também no cristianismo, na ideia de nós nos desconectarmos da nossa humanidade. Tem gente que acha que quanto mais angelical for, melhor, mais divino será. Parece que algumas pessoas concebem, sabe, uma escala progressiva de espiritualidade. Homem, ser humano caído, anjo no meio do caminho e semideus, tá bom, nós chegamos lá. Porque Deus a gente sabe que a gente não vai ser, né? Então, semideus ali. Então, a gente vive com Deus se afastando cada vez mais da nossa humanidade e se aproximando cada vez mais de uma vida ou de uma experiência espiritual desencarnada. Desencarnada, talvez você pode estar perguntando, peraí, André, você está exagerando, né? É assim mesmo? Você ouve as pessoas dizendo, olha, eu gostaria de ser anjo, eu quero ser divino. Não, eu nunca escutei isso, eu nunca escutei ninguém dizendo assim, olha, pastor, eu quero ser um anjo, né? Porque isso até soaria um pouco estranho. Mas eu acredito nisso, eu acredito, porque existem coisas que a gente deixa transparecer na maneira como a gente pensa, na maneira como a gente se organiza, nas escolhas que a gente faz, naquilo que a gente tenta suprimir na gente. E aí tudo isso evidencia esse semideus que a gente está tentando ser, mas que nunca vai ser. E isso tudo aparece nas conversas, às vezes, que a gente tem, nos desejos que as pessoas partilham, na expectativa de que, às vezes, as pessoas nutrem, por exemplo, para se aproximarem de Deus, elas precisam suprimir todos os seus desejos, todas as suas vontades. Sabe, gente que trata a carne, a matéria, o seu próprio corpo, como algo necessariamente maligno, do diabo. Gente que acha que precisa fazer morrer todos os seus impulsos. Gente que não acredita na humanidade. Humanidade como aquilo, como eu disse, que nos constitui. E eu fico pensando aqui, se o Lucas está dizendo que o Natal é também a notícia de que Deus se fez humano, por que a gente não acredita mais na humanidade? Porque Deus acredita. Porque Deus acredita. Eu me lembro de uma frase bastante citada nessa época, dita por um teólogo católico, Leonardo Boff, que diz assim: toda criança quer ser adulto, todo adulto quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser menino. Ele diz, Leonardo Boff. Então, ao falar de um Deus que se tornou humano, entre os humanos, Deus confere uma dimensão quase que sagrada à nossa espiritualidade, à nossa humanidade. Não sagrada no sentido de sermos santos ou santarrões, mas no sentido de ser valorizada. A nossa humanidade tem valor, enquanto a gente aprendeu a sempre desprezar o valor da nossa humanidade. Se Deus não acreditasse na nossa humanidade, Ele não teria vindo como um ser humano, mas Ele teria vindo como um anjo. Ele seria, sabe, um anjo talvez. Interessante, eu acho que seria. Pensa em Deus se apresentando para você ou para a humanidade, de repente Ele cresce com as asas aqui, sai voando, aparece em outro lugar, ou nas suas locomoções Ele está aqui, depois desaparece, aparece em outro lugar, estilo mestre dos magos, sabe? Para quem assistiu Caverna do Dragão. Mas não, o caminho de Deus não foi esse, o caminho de Deus foi nascer do ventre de uma mulher, ficar 9 meses no ventre de uma mulher e crescer e ser educado por uma mulher e por um homem. O caminho de Deus foi viver na casa de uma família. O caminho de Deus foi se sujeitar às leis humanas. Deus escolheu aprender a falar. Deus escolheu aprender a andar.
Ou você está pensando o quê? Que Jesus com meses já estava batendo papo com Maria. Sabe, eu já estava falando, mãe, apaga a luz ali, eu vou apagar aquela luz e sair andando, estilo bebê chefinho, sabe? Vai fazendo as coisas, vou fazer o meu jantar. Não, Jesus não era isso. Não era isso. Deus se fez uma criança frágil. Deus se submeteu a todos os projetos e processos que fazem parte da nossa vida. E se isso, meus irmãos e minhas irmãs, não é uma indicação de que a humanidade é um projeto de Deus e deve ser desfrutada com toda a sua intensidade, com toda a sua sacralidade, com todo o nosso compromisso com a santidade, então eu não sei o que é. Porque Deus se torna humano. E eu acho que às vezes nós, seres humanos, deveríamos olhar para Deus e falar: se liga, vamos ficar na humanidade, vamos nos tornar humanos assim como Deus fez, porque é esse o caminho que Ele apresenta para a gente, porque Deus acredita na humanidade. Então eu quero dizer para você nessa noite, primeira coisa, acredite na sua humanidade, no ser humano que você é, no homem e na mulher que você é. Não precisa ser anjo porque não tem que ser anjo. A gente não foi feito para ser anjo, a gente foi feito para ser gente. Então celebre a sua vida como gente tem que celebrar a vida. Não pense que o caminho de Deus para você é um caminho que te faz distanciar das suas relações, um caminho que se faz a partir de uma espécie de um recolhimento, sabe, de uma torre de marfim, e que para você ser mais espiritual, você precisa ler a Bíblia o dia todo e ficar fechado dentro de casa ouvindo louvores que te elevam para um outro lugar. Essas coisas podem ser e são importantes, sim, mas você não pode esquecer de ir para a vida. Valorize isso daqui, que é o seu corpo. Valorize as suas relações, cuide delas, cuide da sua saúde mental, cuide do ambiente que permita que você exista, da criação, conheça mais a criação. Hoje à tarde mesmo eu estava numa mesa de uma família conversando, uma conversa muito gostosa com a minha família, junto com os meus pais, e chegou em algum momento da conversa, a gente estava falando sobre o tempo de vida que a gente tem ainda para viver, e das coisas que a gente gostaria de viver também. E eu me lembrei depois dessa conversa de uma história de um rabino que, depois de viver muito com seus discípulos e dedicar a sua vida aos ensinos, ele disse para os seus discípulos: olha, eu estou ficando velho, eu vou morrer logo. E ele era da parte da Alemanha, ele falou: eu vou fazer uma viagem, enquanto meu corpo aguenta, para conhecer os Alpes suíços. E os discípulos: tudo bem, mas por que você vai fazer essa viagem agora, nesse momento? E ele fala assim: porque daqui a pouco eu morro, e quando eu morrer, eu acho que eu vou ter muitas questões para responder para Deus. Mas e se Deus perguntar para mim: você viu como os Alpes que eu criei eram maravilhosos, são maravilhosos? E o que eu vou dizer para ele? Eu não vivi a própria criação que ele fez. Então curta, meu irmão e minha irmã, esse mundo que é projeto de Deus, porque se Deus veio em figura humana, é porque ser humano é muito bom, é muito bom. Eu sei que nem sempre, nem todo dia é muito bom. Tem dia que não é bom mesmo, né? Tem dia que a gente fala: preferiria morrer, né? Mas é melhor estar vivo do que morrer. Não é? Eu acho. Então, é muito bom a gente ser humano, é muito bom a gente viver, é muito bom a gente viver, e eu vou dar um spoiler aqui do que vai acontecer semana que vem. Venham sábado e domingo, porque tem mais de 100 pessoas envolvidas nesse musical, mais de 100 pessoas envolvidas nesse musical, mas é muito bom a gente viver a nossa humanidade entendendo que a nossa humanidade é mais daquilo que a gente faz, mas é como a gente vive cada momento, às vezes se relacionando com o outro. A gente estava aqui ontem
com parte, né? Não fui eu todo mundo, mas com parte dessas pessoas, e a gente pôde perceber que, embora cansativo que seja, aquilo que a gente estava vivenciando não era só um ensaio. Não era só um ensaio para uma apresentação. Além de querer abençoar as pessoas com o musical que vai acontecer aqui semana que vem, a gente vai se abençoando mutuamente no processo. A gente vê que a gente consegue se reinventar em alguns momentos. A gente vê que a gente consegue encorajar pessoas a superar os desafios que elas colocam para si mesmas. A gente acredita nas pessoas e quando as pessoas não estão conseguindo, a gente se coloca do lado e ajuda. A gente ouve testemunhos, esse chão sagrado da humanidade de cada pessoa. A gente conhece mais as histórias. Isso não é lindo? Isso acontece aqui na vida, na humanidade. E é muito bom quando a gente faz isso aqui, a nossa vida ser muito boa. Ser muito boa. Claro, com uma questão, no compromisso de viver a nossa humanidade como Jesus é, como Jesus foi. E essa é a segunda coisa, inclusive, que eu gostaria de dizer para vocês, porque isso me salta nos olhos, nesse nascimento humano de Jesus. Porque quando eu olho para Jesus, que andou entre nós em figura humana, esse Deus encarnado, eu não vejo somente que Deus acredita e tem fé na humanidade. Eu me lembro também de que Jesus é a expressão de um ser humano, de um Adão que deu certo. E isso é muito interessante, porque a segunda coisa que eu queria que você guardasse é que Jesus é a expressão de um ser humano, de um Adão que deu certo. E a gente aprende isso também com o apóstolo Paulo, que diz que Jesus, na carta aos Romanos, é um segundo Adão. E aqui vale uma explicação teológica, porque quando a gente olha lá em Gênesis, Deus criando Adão, o primeiro ser humano, a palavra tem a significação de humanidade e não de um indivíduo. O indivíduo aparece somente depois da queda no capítulo 3. Se você perceber, o nome Eva só aparece depois da queda, porque até então nós tínhamos um ser humano, depois um casal que representava a humanidade ali. Ali a tradução é humanidade. É humanidade. Então, quando Paulo diz que Jesus é o segundo Adão, ele está dizendo que o projeto primeiro de Deus, o primeiro protótipo de ser humano, sucumbiu, bugou. Não deu muito certo. E era preciso, então, de que Jesus viesse como essa figura, esse exemplo de ser humano, para que a gente pudesse entender que a gente tem salvação. Então vejam, a Bíblia diz que existem dois modelos de ser humano, ou de humanidade para se viver. O primeiro é Adão, o segundo é Jesus. O primeiro deu errado. Por quê? Porque o humano resolveu se desconectar de Deus, se alienar da sua vontade. O primeiro Adão é a voz que ouviu de Deus, né? Tudo é muito bom, cuide de tudo, e que disse para Deus, deixa comigo, mas deixa só comigo, você não precisa atuar. O primeiro Adão, o primeiro homem que decidiu matar a bola no peito e disse para Deus assim, tudo bem, está tudo muito lindo, o jardim está bom, a criação está ótima, mas agora deixa comigo, fica aí no seu canto, que eu tomo conta de tudo, deixa que eu faço acontecer, eu cuido de tudo sozinho. O primeiro Adão é o modelo desse sujeito teimoso que eu sou, e com todo o respeito que você é, todas as vezes que eu e você, nós olhamos para Deus, o Criador, e a gente diz assim na nossa loucura, tá tudo bem, eu dou conta, não vou nem te consultar, pode deixar que eu dou conta. Esse é o primeiro do modelo do primeiro ser humano. Eu não preciso ser um profeta para dizer que o desfecho de toda a conversa que começa com Deus dizendo, pode deixar, fica aí, Deus, que eu dou conta, acaba na constatação de que nós não damos conta de tudo.
E é isso que a narrativa de Gênesis diz. A ideia de se comer um fruto e carregar alguma coisa dentro de nós que nós não podemos ver, quer dizer que nós carregamos de nós uma constatação de que nós não somos claros, nem para nós mesmos. Nós não nos conhecemos na profundidade do nosso ser, nem para nós mesmos. Nós estamos em um processo de conhecimento. Então, insistir no primeiro Adão é uma tolice. Mas Deus tem um amor muito teimoso. Deus insiste em nós. Ele é insistente, porque quando o primeiro Adão rompe com Deus, e Deus não rompe com o primeiro Adão da perspectiva do amor, do afeto, porque o primeiro Adão dá as costas para Deus e fala, pode deixar que eu dou conta. Deus olha para esse Adão e diz assim, então você não dá conta, eu vou com você. Eu vou com você. E aí essas demonstrações da presença, da companhia, do cuidado, da graça de Deus para com o ser humano, elas vão se tornando evidentes nas histórias bíblicas, mas nunca foram tão evidentes até o momento que Jesus, esse segundo Adão, segundo Paulo, aparece na história da humanidade. Desde que Deus veio habitar a nossa terra, é dentro da gente, na nossa humanidade, que nós somos convidados a encontrar Jesus. E ali ficou claro, é como se Deus estivesse dizendo o seguinte, eu amo tanto vocês, eu quero que vocês vivam a experiência com esse modelo de humanidade que dá certo. E nesse sentido, e somente nesse sentido, eu tenho muita inveja das pessoas que viveram nessa época em que Jesus viveu. Das pessoas, como João escreve na sua carta, nós andamos com ele, nós o vimos, nós tocamos nele. Essas pessoas que viram um ser humano como gente deve ser. Testemunharam com seus próprios olhos. Uma geração teve o privilégio de ver como as pessoas, o ser humano deve ser. Um grupo de homens e mulheres que presenciaram a vida de Jesus enquanto ser humano perfeito. Foi uma presença tão potente que, mesmo depois que Jesus partiu, essas pessoas ainda passaram esse testemunho de geração em geração, até chegar em nós depois de 2000 anos, porque essa gente que conviveu com ele, recebeu dele o Espírito dele, se comprometeu a viver como ele vivia. E a gente está aqui depois de 2000 anos, sem ter visto face a face esse Deus encarnado, como aquela geração viu, mas acreditando no testemunho que nos foi passado de um ser humano perfeito que habitou aqui entre nós. O que quer dizer isso para a gente é que existe uma outra possibilidade para a nossa humanidade. Existe uma outra forma de ser gente. Tem ser humano e tem humanidade que pode dar certo. É por isso que a gente olha para essa juventude que está aqui, a gente para com esse discurso em nome de Jesus. Essa geração não é como a minha. Gente, essa geração é uma geração que pode dar certo. Essas crianças são a geração da esperança que podem dar certo. Porque podem viver como Jesus vivia. Então, meu amigo, minha amiga, você que está descrente na humanidade, você que está olhando para a humanidade e está falando, está tudo perdido. Ou você que não está olhando apenas para o outro, mas para você mesmo. Você que acha que não tem jeito de ser consertado, você que acha que não dá para viver de outra maneira, que desconfia dos outros, mas você também que desconfia de si, que olha no fundo de você mesmo e diz, eu vim assim estragado, eu não tenho mais jeito, eu não consigo me refazer. Eu queria dizer a vocês, e sobretudo a você que está pensando assim nessa noite, dá para se refazer, tem jeito. Tem uma nova humanidade para se viver, porque a gente não tem somente como referência, como herança a tragédia do primeiro Adão, que não deu certo, mas a gente tem a graça do segundo Adão, Jesus, o Deus encarnado que viveu entre nós e que diz que é possível ter uma humanidade de outro jeito. Basta que a gente preste atenção
com um pouquinho mais de intensidade no presente que Deus nos deu, quando numa manjedoura Ele resolveu assumir a figura humana. Olha para Jesus de Nazaré, porque Ele é o ser humano que deu certo. É Jesus de Nazaré, o ser humano que deu certo pela graça de Deus. E olhando para Ele, eu e você, homens e mulheres, podemos dar certo. Isso me leva à última e à terceira lição que a gente pode aprender com o nascimento que o evangelista Lucas narra de Jesus. Se Deus acredita na humanidade, e se Jesus é o Adão, a humanidade que deu certo, então, meus amigos e minhas amigas, tem uma coisa que a gente precisa combinar. A gente precisa combinar. A gente não vai mais tirar os olhos de Jesus, porque Ele vai ser a inspiração para que a gente viva a nossa humanidade de uma maneira que dê certo, para que a gente se aproxime todos os dias desse segundo Adão e se distancie todos os dias desse primeiro Adão. Vamos combinar isso? A gente precisa combinar isso, porque não adianta todos os anos eu olhar para a manjedoura e ver aquele menino que nasceu na manjedoura e dizer que bebê perfeito, o Salvador do mundo. Não adianta eu olhar para a manjedoura e a gente dizer, olha o ser humano perfeito. Funcionou, deu certo entre todos nós. Isso é belo, mas isso é o primeiro passo que a gente precisa dar. Qual é o próximo? Não basta somente reverenciar Jesus. É necessário seguir seus passos e se inspirar na sua caminhada. E a gente faz isso como? Mantendo os olhos fixos em Jesus, na sua humanidade, aprendendo com Ele, se perguntando todos os dias, pergunta que até parece boba, mas que foi falada tantas vezes aqui nesse púlpito e em outros, e que já foi tema de livro, o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria? É uma pergunta simples, mas isso pode ajudar a gente com tanta coisa. Guarda essa pergunta com você, meu irmão e minha irmã. O que Jesus faria se Ele estivesse aqui? Que resposta Ele daria? Que caminho Ele seguiria? E quando você fizer essa pergunta, saia da resposta superficial, da resposta pronta, da resposta da religiosidade. Pergunte mesmo, lá dentro do seu íntimo. Fuja da superficialidade, vá mais fundo. Perguntas importantes merecem ser habitadas por mais tempo de reflexão. Sabe que eu estava com um dilema em casa sexta-feira? Um dilema simples. Porque uma das minhas filhas tinha um ensaio aqui, à noite, na sexta, e tinha uma festinha do pijama, que era uma despedida das amigas da escola, do ano que viveram. E tinha um dilema, e eu podia agir como um religioso. A resposta pronta, falou, não, busca primeiro o reino de Deus, vamos para a igreja, vai ensaiar, você tem um compromisso. Ou eu podia abdicar do compromisso da igreja e falar, não, filha, vai viver. O que Jesus faria nesse caso? É uma questão simples. Mantenha um olho em Jesus. Eu não sei exatamente se era isso que ele faria, mas depois de refletir, eu chamei as duas, uma viria, era certo, mas eu chamei as duas para explicar uma coisa. Olha, você tem 2 compromissos. Você tem que entender que se você for em um, você vai perder o outro. Deus não vai te amaldiçoar, independentemente da sua escolha. Mas não dá para você ir para os 2 lugares ao mesmo tempo, certo? Então você tem que entender, por exemplo, que se não for no ensaio da igreja, pode ser que aquilo que eles ensaiaram não vai dar tempo de passar para você, você não vai apresentar aquilo que você está ensaiando. E pode ser que se você não for na festa,
Você não tenha outro momento nesse ano para se despedir das suas amigas. Mas você vai ter que escolher. E foi a atitude que eu pensei que Jesus faria. Agora você escolhe. Você toma a sua escolha. Você está entendendo? O que Jesus faria? O que Jesus faria? Então, se pergunte, nos dilemas que às vezes são maiores do que uma escolha como essa da vida, o que Jesus faria se estivesse aqui no meu lugar? Ele diria isso que eu estou pensando, ou ele falaria outra coisa? Sabe, ele ficaria comentando com os outros quando o meu irmão está fazendo coisas que ele não está conseguindo realizar, porque justamente ele não está conseguindo, e ficaria comentando com outros, ou ele se colocaria do lado desse irmão para que ele pudesse cumprir a sua vocação e ajudá-lo a cumprir essa vocação. O que Jesus faria para dar certo? Ele iria por esse caminho ou ele iria para outro caminho? Então vejam que Jesus não é somente a possibilidade da gente ver o amor de Deus, o Deus revelado, mas Jesus, além disso, ele é a possibilidade de a gente olhar para nós mesmos ou para um exemplo de ser humano como nós podemos ser. Jesus não é somente a revelação de Deus. Jesus é a revelação da nossa humanidade que dá certo e que a gente pode seguir. Em Atos dos Apóstolos, a gente encontra um registro da primeira vez daqueles discípulos que seguiam uma pessoa que foi chamada de O Caminho, e que discípulos que foram chamados e seguiam esse O Caminho de cristãos. A primeira vez que aparece na história, no livro de Atos. E você sabe que dizer eu sou cristão, para mim traz muito orgulho. Eu já conversei aqui com algumas pessoas, não somente pela salvação e pelo amor, como eu me senti acolhido por Deus, mas porque eu sei que eu posso ser um ser humano melhor. Ele me transforma para hoje na minha humanidade. Eu sempre digo isso, então eu digo com prazer. Eu sou cristão, eu tenho orgulho disso. Mas esse termo que foi cunhado lá atrás, ele foi cunhado como uma espécie de ofensa. Porque no povo do Império Romano, depois da ressurreição de Jesus, esse povo percebeu que existia uma comunidade que tinha se comprometido e se inspirado em Jesus. E mesmo depois da partida de Jesus, a impressão que eles tinham era que a presença de Jesus era tão tangível naquele lugar, sabe? Tão materializada por causa justamente de que eles se pareciam com Jesus. E como Jesus era identificado como Cristo, eles disseram os cristãos, que significava justamente em grego os pequenos cristos, porque é isso que nós somos enquanto cristãos, pequenos cristos. Eles colocaram esse apelido para ofender, e é engraçado, né, que algumas coisas que têm o propósito de nos ofender, de nos machucar, acabam se tornando elogios, né, são recebidas às vezes como o maior dos elogios. Porque não apenas como identificação religiosa eles eram cristãos, eles estavam tentando ser aquilo que aquele ser humano que andou entre eles foi, sabe? Então não é só uma resposta que você dá no hospital, quando você vai para o hospital e eles perguntam qual que é a sua religião, você fala cristã. Não, não é assim. Pensa na essência do termo, do que significa ser cristão. Quando alguém olha para você e pergunta, não se você é crente, porque ser crente muita gente é. Você pode ser crente e falar, eu acredito que Deus existe, e viver a sua vida como um primeiro Adão. Outra coisa é você viver a experiência de se aproximar na sua humanidade, da humanidade do Cristo, a ponto de dizerem, você é cristão, né? Sabe? E aí eu acho que esse é o maior dos elogios. Alguém do seu trabalho, alguém da sua família, algum vizinho olhar para você e perguntar, você é cristão? O que pode ser melhor do que essa identificação?
Olhar para as pessoas que te admiram, não por aquilo que você faz por você mesmo, não porque elas são da sua religião, mas pessoas até de outra religião, sabe, que olham para você e falam: por que você faz isso? Eu admiro isso que você faz, eu admiro isso que você disse, eu admiro a maneira como você se colocou, eu admiro os lugares que você ocupa na sociedade. E você sabe que esse elogio não é porque você faz tudo sozinho e dá conta, não. Você sabe porque justamente nasceu Deus em forma humana e disse para a gente como a gente deve ser. Deus em figura humana. Ele acredita na humanidade. Jesus é o Adão que deu certo. E ele é a nossa inspiração, de tal forma que, se existe um compromisso que a gente precisa renovar todos os dias na nossa vida, é orar para que Deus, esse Cristo, seja formado dentro da gente de tal forma que, quando olharem para a gente, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente anda, o quanto prestarem atenção na gente, nos nossos gestos, no nosso estilo de vida, as pessoas não tenham dúvidas de que nós somos seguidores de Jesus Cristo de Nazaré, o amor que andou entre nós. Que a minha vida seja assim, que a sua vida seja assim. Que a gente celebre esse menino, continue celebrando essa experiência natalina que nos foi dada como um presente dos céus. Não apenas para a gente ver Deus como Ele é, porque sim, Jesus é a revelação de Deus, mas para a gente se lembrar todos os dias como a gente deve ser. E meu irmão, minha irmã, não desista da humanidade. A humanidade não está perdida. Essa é a mensagem de Natal. Quando a gente achou que andava em trevas, o mundo viu uma grande luz para mostrar para a humanidade. Ele é a nossa estrela da manhã, Ele é aquele que nos guia, Ele é aquele que tem em si mesmo o exemplo daquilo que a gente pode ser. Então eu peço, e a minha oração nessa noite é que Jesus nos ajude todos os dias a sermos gente de outro jeito. E sendo gente de outro jeito, que a gente anuncie essa esperança a todos aqueles que precisam se aproximar de Jesus. Nós precisamos, todos os dias. Às vezes a gente vem aqui para adorar a Deus, a gente canta, a gente rasga o coração, a gente chora, mas eu penso que uma das formas mais profundas que demonstram a nossa adoração a Deus é justamente tentar aproximar a nossa humanidade da humanidade de Jesus, para vivermos e adorarmos esse Deus em espírito e em verdade. E aí a gente pode cantar: ó vinde adoremos, nasceu o Salvador, adoremos esse Salvador, porque Ele nasceu e a humanidade não está perdida, não está perdida. Eu sei que eu já falei bastante, mas eu queria dizer e terminar só com uma história com E. Uma história de que Deus é uma história de uma interpretação rabínica, na verdade, que diz que antes do mundo ser criado, antes dos seres humanos nascerem, Deus concedeu uma luz a cada um deles, e eles se tornaram deuses, mas não paravam de brigar por conta do seu poder. E Deus então recolhe as luzes que tinha entregado a eles, e eles nascem como seres humanos. E Deus vê que há necessidade de alguma luz para esses seres humanos. Só que Ele fala: onde que eu vou colocar essa luz? Aí os anjos falam: coloque na terra, cava um buraco e coloca lá. Eles falam: não, porque o ser humano ele vai fazer perfurações profundas e vai achar essa luz e vai tomar para si. Então coloca na lua. Não, porque um dia o ser humano vai chegar na lua, vai achar essa luz e vai tomar para si. Então coloca no fundo dos oceanos.
Não, porque o ser humano um dia vai descer nos oceanos e vai achar essa luz e vai tomar para si. E aí os anjos não têm mais respostas para dar a Deus, e Deus fala: eu achei um lugar para colocar a minha luz no ser humano. É no interior deles. Porque ali eles não vão conseguir acessar nem tirar, mas ainda assim vão ser iluminados por essa luz, para guiar os seus caminhos. A Bíblia diz que a nossa história com o primeiro Adão começa com o fruto do pecado que a gente come e carrega dentro da gente. Mas com o Natal, o nascimento de Deus que toma forma humana, a Bíblia diz que esse fruto do pecado é substituído por essa luz que veio iluminar as nossas trevas. E a nossa oração, a minha oração nessa noite é que essa luz ilumine as suas trevas. Vamos fazer uma oração antes de cantar? Se você está nesse lugar, achando que a humanidade não tem jeito, que a geração não tem jeito, eu vou pedir para você ser um profeta da esperança e olhar essa geração a partir da humanidade de Jesus, porque todos podem se aproximar de Jesus e brilharem nessa geração, no século 21. Mas se você está nesse lugar, olhando para você, nessa humanidade, uma luta interna, num campo de batalha, dizendo: eu não tenho mais jeito, Jesus vem nascer no Natal dizendo: tem jeito sim. Você tem jeito para aqui e agora. Tem jeito, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crescem, não somente fossem salvos e vivessem para a eternidade, mas pudessem salvar a sua humanidade e viverem dignamente. Deus, nós estamos aqui no meio dessas celebrações do nascimento do seu Filho Jesus. Essa luz que ilumina as nossas trevas, essa luz que veio brilhar na nossa humanidade, essa luz que veio nos trazer esperança e dizer que o Senhor acredita em nós. Apesar de nós, o Senhor acredita em nós. E nós queremos, então, receber novamente a visita do seu Espírito Santo, que faz nascer todos os dias o seu Filho dentro de nós, dizendo que nós temos valor, dizendo que nós temos jeito, dizendo que nós temos salvação, que nós podemos perdoar, que nós podemos amar, que nós podemos andar mais uma milha, que nós podemos lutar contra aquilo que nós sabemos conscientemente que não fazemos, que nós podemos resistir àquilo que nos aflige, que nós não temos como evitar. O salmista diz que ao olhar para o céu, ele demanda a sua salvação, e nós agradecemos nessa noite porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus em forma humana como salvação para a nossa humanidade. Uma humanidade que começa a viver a vida plena aqui e agora e perdura para todo sempre, porque mesmo que passemos pela morte, a esperança do seu Filho da ressurreição nos diz que nós viveremos um dia plenamente com aquilo que o Cristo foi formando em nós, até que aquilo que o seu Filho foi formando em nós seja perfeito. E nós te agradecemos por isso. Não nos tire nunca essa consciência de que nossos filhos, eles podem dar certo. A nossa juventude já está dando certo. A nossa humanidade já está dando certo, porque o Senhor se aproximou de nós como ser humano, e nós podemos seguir os seus passos e viver debaixo dessa graça e do seu amor, que diz que não há mais condenação para aqueles que se aproximam e permanecem no seu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Deus. É por isso que nós queremos te adorar nessa noite. Amém. Amém.